Sejam muito mais que bem-vindos a mais um episódio super especial do podcast Opinião Segura aqui em São Paulo. Estamos na Laad Security 2026, em que a Última Ratio, mais uma vez, tem a honra de ser podcast do evento e oportunidade de a gente entrevistar os principais atores, gestores, especialistas e autoridades da segurança pública. E eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da UR-Move, da Última Ratio, meu querido amigo, secretário de Segurança de Santa Catarina, Coronel Graff, e também o Coronel Simval, que é secretário adjunto. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Coronel Loyola. Um prazer nós estarmos aqui falando um pouco sobre segurança pública, a experiência que nós temos, eu e o Coronel Simval, lá em Santa Catarina, e aí trazer aquilo que nós viemos colocando em prática lá no nosso estado e também aprender um pouco com aquilo que o amigo já fez com a entrevista dos outros que aqui participaram. Fico muito honrado, como o senhor pontuou, a gente tem feito uma caminhada ouvindo os secretários, um trabalho conjunto com o CONCESP, afinal, eu entendo que os secretários de segurança pública, o CONCESP, ele tem um valor de peso. Obviamente, cada conselho tem, né, o CONCEPC, o CNCG, Ligabom, tem a sua importância, mas eu enxergo o CONCESP como esse guarda-chuva, que não, obviamente, sem nenhuma hierarquia, né, funcional e importância, mas como está mais próximo dos governantes, fica muito mais fácil fazer uma orquestração e o CONCESP tem evoluído. Nós tivemos o ILAB, um grande evento que está servindo de referência para as outras feiras, né? Então, comandante, fico muito feliz. É uma honra nós estarmos aqui, volto a dizer, Santa Catarina tem apresentado índices bastante interessantes quando se fala em segurança pública, e algumas pesquisas nos colocam, de fato, como o estado mais seguro do país. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E isso é graças exatamente às políticas públicas que nós adotamos. Lá tem alguns diferenciais. Lá nós temos uma estruturação um pouco diferenciada. As instituições, as forças de segurança, a Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Científica, como nós temos lá, e o Corpo de Bombeiros Militar, eles são vinculados à Secretaria de Segurança Pública e não subordinados. Mas cabe à Secretaria de Segurança Pública os ditames das políticas públicas na área da segurança, de modo geral, e aí nós o fazemos de modo integrado, que é uma palavra bastante expressiva, onde nós buscamos estabelecer a todo instante esse aspecto da integração, considerando que em vários aspectos pode haver um conflito de competências, digamos assim, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, e isso nós temos perfeitamente harmonizado, eu diria, no nosso estado, sem considerar que toda a comunicação com o ente federal se dá através da Secretaria de Segurança Pública. Então, todos os investimentos que vêm do fundo a fundo, todas essas comunicações, elas acabam ocorrendo por intermédio da Secretaria de Segurança Pública. E nós, então, estamos lá com uma polícia muito atuante, tanto a militar quanto a civil, e isso acaba refletindo nesses números. Um trabalho integrado enorme para que nós possamos ter êxito nas ações de combate à criminalidade. Afinal de contas, nós costumamos dizer que o nosso inimigo é comum, é o criminoso, seja ele avulso ou fazendo parte de algum maior crime. Sobretudo, as nossas causas são sempre as mesmas, a ponto de que tivemos recentemente o maior reajuste salarial da história do Estado, e hoje somos os agentes de segurança pública, talvez atrás do Distrito Federal, mas em algumas pesquisas que fizemos levantamento, os mais bem remunerados do nosso país. Somos um Estado pequeno, ocupamos pouco mais de 1% do território nacional, temos 3,5% da população do nosso país, mas, mesmo assim, há um olhar todo diferenciado para que nós tenhamos, em Santa Catarina, uma qualidade de vida sob a ótica da segurança pública plenamente desenvolvida, para que as pessoas possam atuar, exercer as suas rotinas do dia a dia, seu cotidiano, da forma mais tranquila possível. Não, e coronel, coronéis, né? Eu estive
3 anos na Secretaria de Segurança Pública e foi uma escola para mim muito importante, porque eu costumo dizer que nós ficamos ilhados, né, nas nossas corporações, né, durante, no meu caso, quase 33 décadas, né? E, obviamente, a gente tem um olhar para as outras forças diferenciado. Quando a gente vai para a secretaria, essa questão que o secretário falou, Graf, da integração, né? Em que a gente percebe como é importante a gente valorizar o trabalho do outro, a gente conhece um pouco mais o trabalho do outro, há uma interação e a gente percebe quanto cada parte é importante e o secretário de segurança, de fato, ele tem esse papel, essa importância. E por isso que quando eu digo que fico feliz quando temos colegas, né, das forças, como secretário, porque conhece essa realidade, né, como os senhores, com décadas de experiência, chega na secretaria e promove essa integração, porque é fundamental. Nós temos vários problemas que são congêneres a todas as instituições policiais no Brasil inteiro, como essa questão de intercomunicação, sobretudo agora, né, com a evolução da tecnologia, com as redes integradas do banco de dados, né, e isso é uma questão que no DF a gente está começando a dar grandes passos nesse sentido, né? Então, eu vejo, e aí, conversando mais um pouco também com o Coronel Simval, aqui na participação como secretário adjunto, né, a gente percebe como é importante o papel, né, do secretariado como um todo, né, porque o secretário ele tem uma série de atribuições políticas também, né, tem o chefe de Estado e o chefe de governo, né, e o secretário adjunto é aquele que, enquanto o secretário está correndo atrás, está fazendo a representação junto às instituições, promovendo essa integração, ela está lá o secretário adjunto com seus subsecretários e desenvolvendo uma série de ações conjuntas, né, Coronel Simval? E essa experiência, o que o senhor tem a dizer? Interrompendo o Coronel Simval, a gente se conhece, revelando um pouquinho a idade aqui desde o século passado, é uma amizade de longa data realmente. Nós estivemos juntos numa Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais, a FENEM. Importante, FENEM. O Coronel Simval ainda é secretário lá na nossa FENEM também, eu estive naquele cargo, enfim. É uma relação de longa data e um profundo carinho e respeito pelo Coronel Simval. Nós somos o Corpo de Bombeiros Militar em Santa Catarina, ele emancipou-se no ano de 2003 da Polícia Militar. Então, era idêntico a São Paulo, né? Exato, que era uma força só. Diferentemente do Distrito DF, Federal, que que já nasceu separado, como o Rio de Janeiro. Então, todos os oficiais hoje que fizeram parte do início do Corpo de Bombeiros são oriundos da Polícia Militar. Então, a minha primeira metade da carreira, até capitão, eu fiz como policial militar. Quando houve a emancipação, em 2003, no ano 2004 eu acabei migrando para o Corpo de Bombeiros e terminei a segunda metade da carreira lá. E eu costumo dizer que experiência ótima, né? Ciclo, né? Para além disso, eu costumo dizer que eu transito bem dentro das corporações, porque além de conhecermos todos os colegas de turma, são policiais militares, e ter trabalhado no bombeiro, sou casado com uma policial civil, os meus 2 irmãos são policiais civis, então a gente trafega nas 3 áreas, salvo a polícia científica. Mas aí, graças a esse tipo de relacionamento, que nós temos a grata satisfação de poder contar com a experiência do Coronel Simval, porque o Coronel Simval foi um oficial altamente operacional ao longo da carreira dele. Então, ele passou em são 2 batalhões dos mais conturbados, eu diria, à época, para nós, onde as ocorrências de maior vulto ali existiam, e o Coronel Simval sempre dando exemplo, e hoje traz toda essa experiência, toda essa carga para dentro da Secretaria de Segurança Pública, no sentido de viabilizar que as ações sejam desempenhadas sempre pensando na ponta lá, no modo mais fácil para que o homem ou a mulher possa estar desempenhando as suas atividades. Por favor, Coronel Simval. Nós nos conhecemos há mais de 35 anos e pegamos várias fases da segurança pública em Santa Catarina, e essa experiência nós trazemos hoje para a Secretaria de Segurança, que hoje o secretário adjunto menos, mas o secretário é o grande integrador das forças de segurança, né? E o secretário Graf tem uma habilidade toda especial para isso, transita em todas elas com muita facilidade, com muita competência, né? E com muito respeito também. Isso é primordial para que as coisas, as engrenagens se encaixem, né? E nós percebemos que ao longo desses 30 anos, hoje nós atingimos um estágio de integração plena realmente. Mas como é que isso foi sendo construído? Foi sendo construído com respeito
as competências de cada instituição, né? Foi sendo construído com um trabalho de gerações, de novas gerações de delegados, de oficiais, de policiais, civis, policiais, militares, para que isso fosse tornando possível esse clima que nós temos hoje no Estado. O próprio termo circunstanciado, que ainda é um tema polêmico em vários estados do Brasil, lá nós começamos em 2007 com resistência de ambas as corporações, mas nós entendemos que aquilo lá seria um avanço gigantesco para a segurança pública, e olhando com um olhar mais republicano, assim, tirando o corporativismo, as corporações de lado, aquilo ali seria realmente bom, e hoje está totalmente integrado. Hoje não conseguimos recuar com a questão do termo circunstanciado, porque a Polícia Militar não saberia como trabalhar, e a Polícia Civil não teria como absorver a quantidade de trabalho que é gerado pelas ocorrências de menor potencial ofensivo, né? Então, o que nós fazíamos antigamente, todo mundo fala de efetivo, porque o 4º Batalhão, que é o da capital, a região central tinha que trabalhar com 12, 14 viaturas, só por uma região central ali que hoje é atendida por uma companhia. Por quê? Porque as ocorrências de menor potencial ofensivo, elas demandavam muito tempo nas delegacias. Então nós tínhamos 12 viaturas, mas 4, 5, 6 delas estavam sempre nas delegacias, fazendo entregas e envoltos na papelada, na lavratura do termo circunstanciado, que sempre foi algo muito burocrático, né? E quando nós absorvemos isso e começamos a fazer nas ruas, as delegacias passaram a trabalhar naquilo que realmente importa, que é a investigação dos crimes de maior potencial ofensivo, aquilo que faz diferença na vida do cidadão, né? E a Polícia Militar passou a trabalhar mais solta, resolver a ocorrência na rua, né? Então tudo isso aliado a uma política salarial que equiparou salários nos diversos níveis da carreira. Então hoje o soldado recebe o que recebe um agente da Polícia Civil, os nossos níveis intermediários estão iguais, o delegado final de carreira, o coronel recebem a mesma coisa. Então, aquela sensação de que um pode ter um pouco mais de importância do que o outro, porque recebe um pouco mais, e isso não existe para a gente. Então, nós tratamos com delegados de igual para igual, os nossos agentes e policiais militares se tratam de formas equânimes. Então, hoje nós temos total harmonia. Na secretaria, como secretário adjunto, para mim está sendo uma grata experiência, assim, algo que vem coroar a minha carreira, porque nós conseguimos realmente lá na secretaria desenvolver projetos que são comuns a todas as instituições, né? E que realmente fazem diferença lá na ponta, na vida do cidadão. Estamos com alguns projetos de proteção à mulher, alguns projetos de monitoramento inteligente. Estamos fazendo um upgrade gigante no nosso sistema de vídeo monitoramento. Como aqui em São Paulo tem o Smart Sampa, nós estamos explodindo isso para todos os municípios de Santa Catarina, não só na capital. Nós queremos levar isso para todos os municípios. Estamos desenvolvendo o projeto. Está muito satisfatório ver o andamento do desenrolar desse projeto, né? Os resultados estão sendo obtidos ali. E quando a gente fala de Santa Catarina, se eu não me engano, é PMSC Mobile, né? Então eu conheço, porque obviamente a gente tem Santa Catarina como referência, né? Não sei se os senhores conheceram o Coronel Nunes, que foi comandante-geral no DF, foi CNCG 2 vezes também, e ele é um grande defensor do termo circunstanciado no DF. Nós evoluímos muito nesse sentido. Tínhamos como referência São Paulo, que recuou, era a nossa grande referência no Brasil. Questões políticas recuaram, né? E fica difícil um pouco agora avançar, e Santa Catarina sempre num movimento muito forte. Eu me lembro, já usei em sala de aula com os cadetes, dando exemplos, né? Eu que desenvolvi meus estudos na área de mediação de conflitos, mestrado, meu doutorado sobre mediação policial, que eu fiz na Universidade de Coimbra, e cito, inclusive, na minha tese, Santa Catarina, que eu entendo o TCO também como esse ato de mediação de conflitos, para que se resolva, diminua o número de situações que chegam à delegacia, que chegam ao Poder Judiciário. E aí, quando a gente vinha ali, o policial imprimindo ali, né, já marcando a hora, já entregando para o cidadão ali na viatura, então, isso comunicava
muito para as demais polícias, né? Então, por isso que eu abri aqui a nossa conversa mencionando Santa Catarina como uma grande referência de Estado, de povo, de polícia e de profissionais. E a PMDF, né, uma polícia nova, bebe a fonte da PMSC, e a gente sente muito orgulho desse movimento dos senhores. E é graças a profissionais como os senhores que estão lá, né? Muito obrigado. Da mesma maneira que em algumas áreas nós acabamos servindo de exemplo, também vamos buscar inspiração em várias outras práticas que as corporações acabam adotando e que resultam, sobretudo, que é o principal, numa qualidade de vida melhor para o cidadão, no nosso caso, cidadão catarinense ou aqueles que visitam a Santa e Bela Catarina. Mas ali, atualmente, na Secretaria de Segurança Pública, nós temos ali também alguns projetos que esperamos possam estar servindo de exemplo ou que outras instituições possam vir buscar. Nós desenvolvemos agora recentemente a questão de uma regulamentação de uma lei, regulamentou através de decreto, um aspecto de pessoas envolvidas em pedofilia ou importunação sexual, crimes sexuais, enfim. Aquelas pessoas que tiverem a pena transitada em julgado, estará numa aba do site da Secretaria da Segurança Pública, uma foto dessa pessoa e o seu nome, enquanto a pena estiver vigendo. Ali, quando encerrar a pena, daí automaticamente sai. Mas isso tudo para o cidadão comum ter acesso de modo geral. Para os agentes de segurança, nós teremos outras informações mais, no nível ali do que seja necessário, como endereço, como qual foi o tipo de crime, quem foram os envolvidos e tal, para que nós possamos ter, enquanto agente de segurança, essa condição de ciência desse fato, né? Tem um outro aspecto bastante importante e relevante, é que lá no Estado, o STF, ele entendeu, para diferenciar o porte e o tráfico de drogas, o limite de 40 gramas para a pessoa estar portando seria, em tese, uso próprio. E o governador, numa iniciativa, ele editou lá também um decreto, através, está regulamentado em lei também, de pessoas que possuam o uso em espaço público, o porte ou o uso de de elementos químicos, substâncias químicas entorpecentes que não sejam, então, permitidos, essas pessoas estão sujeitas a uma multa de um salário mínimo. Então, eu lembro bem do primeiro caso. O primeiro caso foi num município pequeno, no interior de Santa Catarina, onde tinha uma senhora utilizando crack numa pracinha com várias crianças do lado de uma creche. Então, o policial chegou, flagrou e emitiu essa notificação para ela, essa autuação. O coronel Simval pode falar melhor, ele é o presidente dessa junta, é o grande responsável por isso. Aliás, eu costumo dizer que dentro desses projetos que nós temos, o Coronel Simval é o nosso CEO lá na Secretaria de Segurança Pública, de vários deles, e pode trazer o conhecimento aqui nosso e do público que nos ouve. Mas essa multa, então, ela é emitida para pessoas que têm até 40 gramas e, para nós, isso surtiu um efeito muito positivo no seio da tropa, porque antes o cidadão, se fosse acionado por um caso desses, ia chegar lá e ia, no máximo, pedir para a pessoa se retirar, ou então não consumir esses 40 gramas naquele ambiente público e para algum outro local, enfim. E hoje o policial tem uma ferramenta para agir. Então, se a pessoa é reincidente, dobra também o valor, e esse valor vai para a dívida ativa, né? Se caso não pague, né, o boleto ali vai para a dívida ativa. Então, são iniciativas como essas que o governador, ele reiteradamente nos cobra para nós cuidarmos bem das pessoas, cuidarmos bem dos nossos integrantes das forças de segurança, para que eles possam prestar o melhor serviço e nós termos um Estado diferenciado em relação à segurança pública. O senhor falou de uma questão que, obviamente, a gente que está nas redes sociais, produzindo conteúdo, obviamente também com esse intuito informacional para os profissionais de segurança pública, né? A gente já passou de 280 mil seguidores, em sua maioria profissionais de segurança pública. A gente tem um alcance aí nos últimos 30 dias, nos últimos 6 meses, de
mais de 18 milhões de visualizações. Então a gente usa esse canal, que é um canal adequado, com mensagens curtas, com vídeos curtos, para também educar, né? Inclusive essas entrevistas também a gente faz cortes importantes das entrevistas e colocamos lá, e é muito bem consumido. Porque hoje o conteúdo ele é produzido dessa forma, né? Às vezes a gente tenta convencer as autoridades que às vezes um vídeo curto feito pela comunicação social, instrutivo de 1 minuto, ele pode, às vezes com um exemplo, né? Às vezes de uma inadequação de comportamento, às vezes de uma boa atuação policial ali, você educa mais do que se colocar, às vezes, o policial 4 horas sentados, né? Porque dependendo de um bom storytelling, uma história em que você coloca o indivíduo para pensar como o erro pode, né, redundar na morte, inclusive, desse profissional ou de terceiros. Então, a gente tem esse exemplo que os senhores citaram, que foi um problema que muitos estados e cidades ainda estão tendo esse problema, os profissionais de segurança pública, com relação a essa regulação que envolve drogas entorpecentes, e quando o Estado ele assume essa responsabilidade no sentido de um decreto regulamentando, isso é bom para o profissional que está na rua, fica cobertado legalmente, e muitos estados, né, não evoluíram nesse sentido, e o policial ele fica sem saber o que fazer, né? E, sobretudo, porque é muito difícil, né? Essa adaptação às decisões judiciais, que o tempo todo muda, e lá está Santa Catarina evoluindo, né, nessa questão da medida administrativa, que a gente sabe que não adianta também a gente criminalizar todas as condutas, porque é economia do crime, né, a análise econômica do direito ou do crime. Quando o Estado quer tomar conta de muita coisa, acaba não tomando conta de nada, né? Então não adianta criminalizar tudo e o Estado ele não poder entregar justiça para todos. Então, quando a gente vai para a esfera administrativa, a gente vê estados, nações mais evoluídas, tratando administrativamente com multa, né, algumas ações, às vezes elas promovem uma maior educação ou uma prevenção maior do que, às vezes, uma ameaça de pena de prisão, que a gente sabe que não acontece, né? Exatamente. Quando você tem uma conduta que seja socialmente reprovável, nem todas deveriam ensejar o ato da prisão, né? Mas alguma admoestação tem que ter. Não dá para não ter simplesmente qualquer tipo de... É a pronta resposta do Estado. É a pronta resposta. Então essa nossa lei da maconha, que ficou assim conhecida, né, lei da maconha, mas envolve qualquer entorpecente, ele deu potência para o policial. Ele empoderou o policial, porque hoje o policial, até antes da lei, o policial passava, o cidadão estava fumando, como diz o... A própria sociedade recriminava o profissional de segurança. Não tinha mais o que fazer, era, cidadão, sai daqui. Isso quando ainda não, em casos extremos de desvio de conduta, poderia ensejar até algum tipo de abuso de autoridade, que nós sempre combatemos, né? Que não é o nosso propósito. Então hoje o policial flagrou a pessoa utilizando droga ou portando droga em via pública, na frente de crianças ou não, enfim, dando aquele exemplo de utilização de drogas, ele tem uma ferramenta que é muito eficaz. E vamos combinar que R$1.500 e tantos de multa é um bom valor. Sim. E a reincidência dobra isso, né? E nós já temos quase 9.000 atos de infração notificados desde o início da vigência da lei, né? Quando nós conseguimos concluir o software ali para registro. É um grande case de sucesso, viu? Sim. Tem funcionado referência. Em outubro do ano passado, temos aí cerca de 9.000. Então é um case de sucesso e esperamos que consigamos desenvolver isso cada vez mais. E aí é uma evolução. Inclusive, Nós utilizamos 6 anos atrás criamos a última ratio, que é a última razão do Estado, né? A expressão utilizada muito pelo direito, né? Como a pena de prisão é a última razão do Estado. Quando nenhuma outra ação de reprimenda possa garantir, né, a efetividade da norma, vai-se para a pena de prisão, né? E também nos grupos de operações especiais, né? O SNIPE é a última ação do Estado. Então, eu gosto muito dessa expressão e coloco ela em prática. Então, quando eu vejo, né, essa referência, Santa Catarina se utilizando da mediação policial a partir de uma análise inteligente de tentar equacionar o custo da prestação do Estado, né?
de que um policial não fique preso numa delegacia de polícia aguardando o delegado, que ele resolva aquela querela ali no balcão, no capô da viatura e não no balcão da delegacia. Evita-se a revitimização, né? Essa transferência do problema de uma instituição para outra, obviamente preservando a autoridade e as atividades são prescritas em lei de cada órgão da segurança pública. Isso é muito importante nós respeitarmos, sem invadirmos competência, né? Mas essa entrega, porque eu costumo dizer, secretário, que assim, eu me colocando na condição de cidadão, quando você liga 190 ou pede ajuda a uma pessoa, pode ser um bombeiro, um policial militar, um policial civil, um agente de trânsito, ele vê o Estado representado ali. Quando aquele Estado fala para ele que ele não consegue resolver, que ele não pode resolver, que ele terceiriza e manda para outro local, o indivíduo, às vezes, ele até por desânimo, ele não vai procurar a instância. E isso desempodera o profissional. Então, Santa Catarina, e o exemplo claro aqui de uma atitude relevante, que eu acho que tem que servir de modelo, sempre priorizou o empoderamento desse profissional, independente do posto, um soldado, um agente, é muito importante isso, né? Isso, como o senhor bem citou, dá um empoderamento para o agente da segurança, isso seja policial militar, seja policial civil, científico, ou até mesmo o bombeiro militar. Mas isso tudo no somatório pode ser uma coisa pequena aqui, outra coisa pequena colar, só que no somatório dessas políticas todas, acaba trazendo esse grande resultado dos índices de segurança, que uma coisa se soma a outra e contribui para tanto. Nós temos uma outra prática interessante lá, que talvez seja oportuno comentar aqui, que é a questão do credenciamento de estandes de tiro. O que acontece? A Polícia Militar e a Polícia Civil, que são os que lidam mais com arma de fogo, eles tinham uma área restrita para formação e treinamento após a formação dos seus agentes de segurança no que tange à prática de tiro. E como nós, evidentemente, e isso é uma realidade de modo geral do nosso país, não temos condições de estar edificando estandes de tiro nos diversos rincões existentes no Estado, vamos fazer o seguinte, vamos credenciar os estandes de tiro já existentes, e aí os policiais militares, ao invés de serem, ou policiais civis, de serem movimentados de uma cidade lá do interior para onde nós temos o stand de tiro, seja na capital ou outro local, eles fazem no próprio local. Então, o que nós fazemos? Isso é um case de sucesso também. Inclusive, a Polícia Legislativa do Senado Federal já nos procurou, e outros estados também, para ver como funciona direitinho, para buscar a aplicação disso. Nós estamos credenciando sobre determinados requisitos, evidentemente, estandes de tiro, para que o local seja disponibilizado ao Estado, e nós entramos com todo o outro, o homem, o instrutor, o armamento, a munição, o alvo propriamente dito, então, o breio, enfim, tudo nosso, nós só queremos o espaço. E assim nós estamos conseguindo evoluir, já temos vários estandes credenciados lá em Santa Catarina, e isso faz com que nós tenhamos o homem treinado reiteradamente, até evitando que haja, digamos, o aumento no confronto ali, nas mortes por intervenção legal de agente do Estado, no sentido de preservar a vida. Então, isso também é um outro case bastante interessante que nós estamos fazendo lá, somado a outros tantos, e aí eu diria que enalteceria o programa nosso de reconhecimento facial, que é o Sistema de Vídeo Monitoramento Inteligente, capitaneado pelo Coronel Simval, no sentido de nós estarmos com boa parte dos nossos municípios já também, porque nós temos uma coisa diferente lá, que merece ser dito, que é um CISP, um Sistema Integrado de Segurança Pública. O nosso CISP ele existe há mais de 20 anos. O CISP, na verdade, ele não é um sistema, ele é um grande hub. Ele acaba integrando, viabilizando o acesso a vários outros sistemas, seja de identificação civil, como é o caso da carteira de identidade, seja de identificação de registro de trânsito, como vai lá no Detran, do CAGED, de emprego, enfim, informações penais, várias áreas.
e ele integra tudo isso. E com esse diferencial que é o PMSC Mobile, cada policial que está de serviço na rua tem um celular funcional, e nesse celular ele tem acesso a esse aplicativo, o PMSC Mobile. Ali nesse PMSC Mobile ele aborda o Coronel Loyola, já saberá quem é esse cidadão, quais são os seus antecedentes, quais são as suas condições, enfim, todas as informações necessárias para dar o devido encaminhamento, se for o caso, um TCO e assim por diante, né? Então, isso faz com que nós tenhamos ali uma condição também favorável nesse aspecto de implantação do CIV. O nosso reconhecimento facial está integrado no CISP, com as informações do CISP, e nós estamos conveniando também, fizemos um acordo de cooperação técnica com os estados do SULMASP, que é a nossa agremiação de secretários da região sul, mais Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então nós no ano passado já assinamos um ACT, um acordo de cooperação técnica, para esses dados de todos os estados circularem livremente entre todos esses estados agremiados. Estamos agora, ontem conversamos com a secretária do Rio de Janeiro, a secretária executiva do Rio de Janeiro. Estamos para integrar o Rio de Janeiro nesse mesmo sistema. Estamos procurando outros estados que queiram aderir para que esse nosso sistema de reconhecimento facial tenha mais potência, cada vez mais potência. Então, os procurados naqueles estados sejam os nossos procurados e vice-versa. Os nossos procurados sejam procurados nos outros estados também, com esse sistema de vídeo monitoramento inteligente que agora está se expandindo cada vez mais pelo Brasil. E nós estamos dando uma importância muito grande para isso. Lá no nosso estado estamos investindo muito dinheiro. Só este ano pretendemos empregar 40 milhões de reais na implementação do sistema nos primeiros 100, 120 municípios do estado, né? Os demais ficarão para uma próxima etapa, mas os mais que têm a população maior serão atendidos já, né? E com isso criarmos uma grande barreira de inteligência digital para tornar o nosso estado o mais inseguro do Brasil para esse tipo de pessoa que circula pelas ruas, né? Incomodando o nosso cidadão de bem. É interessante a presença da Última Ratio, nesses eventos como esse aqui, como podcast oficial, permite essa troca de experiências que é acidental. Essa reunião não estava programada, né? Ontem conseguimos aí um espaço na agenda, hoje conversamos com o secretário, e é a oportunidade que a gente tem de passar para o nosso público, esse é o nosso objetivo, educar o nosso público, sempre na perspectiva da ciência policial e da segurança pública baseada em evidência. E aqui, não é rasgando seda, a gente está tendo aqui a oportunidade de conhecer o que pode ser considerado uma referência no Brasil. Digo isso pela minha experiência de 3 décadas na segurança pública, digo isso como um instrutor da disciplina Introdução às Ciências Policiais, um apaixonado pela segurança pública, e essa experiência que eu tenho de entrevistas, né? Os senhores aqui apresentaram muitas soluções que são extremamente importantes, necessárias, e que muitos estados são carentes de soluções como essa. Inclusive, obviamente, temos a Distrito Federal competindo pela primeira colocação, mas hoje estamos em segunda colocação. Temos excelentes entregas, né? Mas, obviamente, não chegamos à altura, por exemplo, de ter um atendimento no que pertine ao termo circunstanciado neste nível que os senhores já estão aí há quase 2 décadas, né? Com PMSC Mobile, coisa que a gente está começando a desenvolver, né? Mas os senhores lá atrás já nos serviram de modelo, investiram nessa ferramenta. A questão que o senhor mencionou do estande de tiro, é engraçado como tem uns 3 ou 4 anos eu tenho falado isso no DF, a gente não tem um grande estande e é caro, né? E o DF é um miolinho, mas assim, a gente tem dificuldades em estruturação de estande de tiro, e estamos evoluindo para a construção de um bom estande, mas ainda não temos alguns, mas não são referência, né? E eu sempre trago essa questão, eu sempre falei, poxa, por que a gente não faz um convênio com os estandes de tiro, para que a gente possa, obviamente, economizar recursos públicos e utilizar aquelas instalações, né?
E os senhores já avançaram nesse aspecto, a questão da mediação, a questão do tratamento com medidas administrativas é um problema grave, que é a questão do uso de drogas, né? E essa questão também do reconhecimento facial, né, das tecnologias, hoje, cada vez mais sofremos com redução de efetivos, né? As forças hoje, praticamente o Brasil inteiro, operam com deficiência, DF, a previsão legal são 18 mil homens, a gente tem 10 mil, e a gente tem o suporte da tecnologia hoje que vem potencializar a ação do policial. Né? Você hoje tem sistemas de câmeras, você tem uma série de motores de busca que podem, utilizando da inteligência artificial e da integração, os senhores mencionaram, e talvez eu até acredito que o estado dos senhores, o estado, ele que faz a gestão do processamento de dados, né? No caso do Distrito Federal, cada força processa o seu dado de forma individual e não há uma unidade integrada, e isso promoveria uma integração. Tem uns 2 anos agora, na última gestão, o doutor Sandro Avelar, inclusive eu fui chefe de gabinete do secretário Coronel Ângeles, né, que implementou, começou a implementar essa integração, e que a gente evoluiu assim, coisa de 1 ano, 2 anos, muito em relação a isso, mas obviamente, pelo que os senhores apresentaram, assim como o Goiás, que já conseguiu integrar, né, até com formulário único, todas as forças utilizam o mesmo formulário. Então, o caminho é esse. E assim, agora ainda mais, vou citar o exemplo de Santa Catarina, porque tem apresentado grandes cases de sucesso, tem que ser referência. E aí eu gostaria de falar também do parque, né, de viaturas, né, que os senhores hoje, e a gente, costumeiramente, a gente divulga nas redes sociais, né, sempre grandes entregas em relação ao investimento em viaturas, né, como referência também. Gostaria de fazer essa sinalização. Vou só fazer um parêntese com relação ao nosso CISP. O nosso CISP está disponível para qualquer estado que tenha interesse em implementar lá. Nessa questão da PEC da segurança pública, nós percebemos que os secretários foram muito atuantes e foram ouvidos como uma força importante, política, representativa dos estados, inclusive na indicação do nosso Senasp, né, Chico Lucas, secretário do Piauí, um grande secretário de segurança, que inclusive não é policial, né, mas surpreendentemente um excelente profissional que conseguiu cativar, e a gente tem essa grande vitória dos estados, do CONCESP, dos conselhos, indicando o secretário Chico Lucas, né, o governo federal atento à questão, abriu-se a essa participação mais efetiva do CONCESP. Então, aqui eu não poderia deixar, né, de parabenizá-los e também parabenizar, já que os senhores são oriundos da FENEM, é uma grande instituição, eu sou um árduo defensor de estruturas como a FENEM, as associações de oficiais. Eu vejo que, pelo fato de nós militares não podermos nos sindicalizarmos, as associações são o caminho legítimo para que a gente possa promover essa representatividade. Vou mais além, né? Eu sei que em Santa Catarina é diferenciado, se eu não me engano, eu acho que inclusive é utilizado como um grande exemplo de como, se senhores me corrijam, o percentual de oficiais, por exemplo, agregados das associações é muito elevado. Eu acho que em alguma das minhas entrevistas alguém citou isso como exemplo, que acho que foi o presidente da ASOF, Coronel Leonardo, mencionou o exemplo dos senhores, porque lá a gente tem baixíssima participação dos oficiais na associação dos oficiais, seja da ativa, seja da reserva. É de 2006, 2026, 20 anos, está fazendo a FENEM esse ano, em dezembro. Ela atingiu um nível também de integração, como nós temos lá no Estado, Polícia Militar, Polícia Civil. Hoje a FENEM está trabalhando par e passo com a DEPOL Brasil. Isso. Então, a partir desse momento que houve esse afinamento, essa integração, e conseguimos conversar com os delegados em nível nacional, nós tivemos grandes evoluções, né? A nossa Lei Orgânica Nacional, que estava parada há décadas no Congresso Nacional, caminhou, foi aprovada, junto com a Lei Orgânica das Polícias Civis. Então, conseguimos entrar num acordo, alguns temas que nos eram caros, e para os delegados também. Então, isso aqui a gente tira, vamos caminhar naquilo que é comum, em consenso, e nós conseguimos grandes avanços legislativos no Congresso Nacional com essa integração, e é fundamental esse associativismo, né, já que os militares
eles têm essa dificuldade, né? Tem limitações legais para isso, né? Então as associações acabam dando voz aos militares e realmente foram grandes avanços no decorrer dessas 2 décadas aí que nós temos. Não, e mencionando também, né, secretário, o papel do secretário de segurança, né, um grande articulador, cada vez mais, sobretudo por fazer a gestão do Fundo Nacional, que agora vai se potencializar, né, com as BETs. Então os recursos serão muito mais vultuosos, e todos os estados precisam, né? Mesmo o DF, se fala com o Estado Rico, como Polícia Militar de São Paulo, eu entendo que todos os estados precisam, necessitam, né? Obviamente, é até uma obrigação legal, a gente tem essa fatia do Fundo Nacional, e o secretário de Segurança tem um papel fundamental na análise para a distribuição entre as forças de maneira equânime, né, atendendo às necessidades, e também essa representatividade, secretário, em relação à questão de melhorias salariais. Nós militares temos essa dificuldade, né, sindical, a Polícia Civil é um pouco mais tranquila em relação a isso, né, Polícia Científica, mas nós militares temos essa dificuldade. E o secretário acaba sendo, podendo ser, que nem sempre acontece, né, no caso do DF aconteceu, o secretário, doutor Sandro, foi muito participativo no último aumento que nós tivemos, que promoveu essa equiparação entre Polícia Civil e PMDF, até então não tínhamos, e a Secretaria de Segurança Pública Federal, através do doutor Sandro, nos ajudou muito nessa articulação. Né? Eu gostaria de fazer um particular aqui, do que nós vivenciamos o doutor Sandro enquanto nosso presidente no Concesp. É uma pessoa altamente qualificada, uma pessoa muito bem articulada e que liderou e conduziu muito bem os desígnios do Concesp ao longo do período que esteve à frente, e agora estamos aí apoiando o Dr. Jean, que também é outro que já vem se mostrando um grande líder. Eu dizia sempre para o Dr. Sandro que nós realmente nos sentíamos representados ali, ele e toda a sua equipe, Dr. Tiago, enfim, todos que estavam à frente ali, e que vários deles ainda continuam. Então, o Concesp teve uma participação realmente diferenciada nos últimos anos, sob a liderança então, do Dr. Sandro. Tivemos essa contribuição para o secretário nacional de Segurança Pública ser definido, e isso tudo faz com que, de fato, as instituições se fortaleçam. Eu não gostaria de deixar de falar sobre as viaturas, como o senhor falou aqui no início. Nós tivemos lá uma série de aquisições de armamento, munição, armamento, fuzis os mais modernos e importados. E as viaturas, pela primeira vez na história, nós tivemos a aquisição de viaturas semi-blindadas para distribuir às forças policiais, no sentido de dar mais proteção ainda aos nossos integrantes das forças de segurança. Mas o fato é que Santa Catarina está às ordens para contribuir com quem quer que seja em nível de segurança pública no nosso país. Nós, falando pela segurança pública, né, estamos também abertos para quaisquer boas práticas nós irmos em busca do conhecimento, a fim de tentar implantar também no nosso estado, porque, como costumamos dizer, somente unidos é que estaremos combatendo aquele que, de modo geral, aflige a sociedade, que é o criminoso. Então, hoje, talvez um dos grandes apelos do nosso país seja a segurança pública. Em Santa Catarina, nós temos a segurança pública como um forte apelo, não é a principal, talvez pela condição privilegiada que nós estejamos, mas sem segurança pública, nenhuma outra atividade consegue se desenvolver. Nenhuma, absolutamente nenhuma outra atividade consegue se desenvolver. Por isso, o olhar que nós temos atentos, eu, Coronel Simval, a buscar efetivar as políticas públicas e dar as melhores condições em conjunto com as forças de segurança, para que nós possamos levar o resultado final, o melhor resultado final, à população catarinense e àqueles que nos visitam. Secretário Graff, Coronel Simval, agradeço imensamente essa grande aula que nós tivemos, né, sobre segurança pública, e agradeço muito, e não tenho dúvida que a população de Santa Catarina está bem servida. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade. Trocar experiências aqui com vocês. Muito obrigado também, parabéns pelo programa, estamos sempre às ordens. Obrigado. Esse foi mais um episódio super especial aqui na LAAD Security 2026. Tivemos a honra aqui de conversar com o secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, Coronel Graff, e também seu secretário adjunto, Coronel Simval. Lembrando que a gente tem um apoio da Flecha Engenharia, da Ubrix e também
da Protecta. Um forte abraço a todos e até o próximo Opinião Segura. Fosse honra.